Turma, gostaria que vocês, antes de começar a assistir esse vídeo, vocês olhassem se já tem em mãos ou se você já tem aí no Alt Tab fácil a nossa listinha de movimentos variados e gráficos. Por quê? Eu vou trabalhar muito exercício ali em cima da lista, beleza? Então, do último vídeo, a gente terminou falando sobre a teoria e eu gostaria de aplicar em uma questão recente aí, que caiu no IME 2020, que é a primeira questão aí da listinha de vocês. Dê uma olhada, por favor, pausa o vídeo, tente resolver e depois vem aqui, acompanha o vídeo, a resolução comigo, beleza? Imagino que vocês aí tenham tentado, pensado. O que eu fiz? Eu traduzi o que está escrito ali no texto para uma imagem, beleza? Então, ele falou de uma partícula que tem velocidade inicial v0, tem uma carguinha positiva e parte ali de uma posição 0, certo? Beleza. É um campo elétrico uniforme. Vocês já viram o que eu faria? Campo elétrico uniforme, a aceleração é dada por QE sobre M, que eu vou falar então aqui que é constante, beleza? Então eu vou representar só com a letrinha A, porque eu sei que é uma aceleração constante. Muito bem, ele pergunta pra gente qual que é o gráfico, o esboço do gráfico, velocidade em função da posição. Beleza, seguinte, se a aceleração é constante, eu posso usar o recurso do move, eu posso lembrar lá que diz respeito a eu posso ter velocidade em função da posição por meio de Torricelli. Então, a gente tem que ir lá de Torricelli, aplicando Torricelli, velocidade ao quadrado, é uma velocidade inicial ao quadrado, mais 2A delta S. Nesse caso aqui, o S0 é 0, né? Então, eu vou falar aqui que vai ser o próprio S. S menos S0, S menos 0 é próprio S, beleza? Então, eu tenho que a função da velocidade em função da posição fica dessa seguinte forma aqui. V0 ao quadrado mais 2A S elevado a meio. É equivalente aí à raiz quadrada, certo? Muito bem. Beleza. Agora a gente tem que aplicar aí para ver como é que as derivadas para ver como é que se comporta o gráfico, beleza? Pensar então. Se V é V0 quadrado mais 2A delta S, é como se eu tivesse uma função em função da posição, certo? Então, dV ds vai me dar a inclinação, certo? Para resolver isso, eu vou ter que lembrar da regra da cadeia. Regra da cadeia, que era, deriva a função, essa daqui, ó, que está dentro do parênteses elevado a meio, então eu derivo esse meio aqui, depois eu multiplico pela derivada do que está dentro, certo? Se você não lembra da regra da cadeia, dá uma olhadinha de novo no vídeo do Faria, que ele trabalha sobre as regras de derivada, tá bom? Então aqui a gente tem que derivada do que está fora ficou meio V0 ao quadrado mais 2AS, então subtrai 1 menos meio, vezes a derivada do que está dentro em S. Então ficou somente 2A, de forma que dV ds é igual a vezes V0 ao quadrado mais 2AS elevado a menos meio. E a gente conclui que isso daqui é maior do que zero. Então, beleza, é uma curva crescente. Faz sentido, né? Só de olhar para essa equação aqui, quanto maior o S, maior que está dentro da raiz,
maior vai ser a velocidade. Faz sentido, tinha que ser uma curva crescente. Muito bem, agora quando a gente vai para a segunda derivada. Então vamos analisar a segunda derivada. Então a segunda derivada eu vou derivar esse resultado aqui. Então, segunda derivada da velocidade em relação à posição, eu tenho o quê? A constante a gente mantém. Vou derivar o que está fora primeiro, então ficou menos meio vezes, repete o que está dentro, zero ao quadrado, mais 2AS, subtrai 1, menos 3 sobre 2, vezes a derivada do que está dentro ali. Derivou em posição em relação a S, V0 constante, então ficou 2A, correto? De forma que a segunda derivada, então, vai dar o quê? Menos A ao quadrado vezes V0 ao quadrado mais 2AS elevado a menos 3 sobre 2. O que é importante observar? A ao quadrado positivo. Esse cara aqui também é positivo. Então esse resultado é negativo por causa desse sinal. Se a segunda derivada é negativa, a concavidade é para baixo. Significa que o gráfico da função vai ter esse seguinte esboço. Ele começou com V0, vai crescendo e vai crescendo, só que a taxa de crescimento vai diminuindo com o tempo. Isso que significa ter uma concavidade para baixo, certo? Tem que tomar cuidado aí, não faça essa curva de maneira assintótica, tá bom? Por quê? Quando a gente pensa aqui nessa equação, essa equação não é limitada. Se não é limitada, ele não tende a nenhum valor, tá bom? Em específico, ele vai para o infinito. Então, não pode, faz uma curva com concavidade para baixo, mas não faça ele de maneira assintótica, tá bom? Então, esse daí seria o gráfico da velocidade em função do tempo que você precisaria assinalar, beleza? Muito bem. Agora, concluindo a aula, vídeo da aula passada, que a gente falou só sobre teoria, não fez exercício, né? Isso aqui foi uma aplicação prática do que a gente viu aí da teoria, beleza? Agora, eu vou falar um pouquinho mais do que é clássico, do que cai muito mesmo, que são essas análises de funções, os usos das propriedades gráficas para movimento uniforme, uniformemente variado, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, cinemática aqui, eu tenho posição, derivou, tenho velocidade, derivou, tenho aceleração, certo? Repara aqui, nesse primeiro trecho, ele tem velocidade positiva. Por quê? Uma reta crescente, certo? Então, a primeira derivada aqui, positiva. Aqui, a primeira derivada negativa, é um movimento retrógrado. E depois, movimento progressivo de novo. Então, aqui a gente tem f' maior que zero, f' menor que zero. E aqui, f' maior que zero. F', eu posso até falar que é, nesse caso, velocidade, né? Porque a gente está derivando a posição em relação ao tempo. Se eu derivei em relação ao tempo, eu tenho velocidade, certo? Repara uma coisa. Aqui a concavidade é para baixo, a aceleração é para baixo. A segunda derivada da posição é negativa. Aí aqui teve uma mudança, porque aqui a concavidade ficou para cima, certo? Justamente quando a aceleração passa a ser positiva. Então eu preciso saber identificar como é que se comportam esses gráficos aí.
como que a velocidade se relaciona com a posição e com a aceleração. Beleza? Então, aqui é justamente a segunda derivada sendo igual a zero. Então, aqui a aceleração menor que zero, aqui a aceleração maior do que zero, beleza? Muito bem. Quando a gente, então... Vamos ver esses casos aqui para uns casos mais simples agora, um pouquinho mais aplicado. Movimento uniforme. Movimento uniforme, equação horária do espaço. Era uma equação do segundo grau, ou do primeiro grau. Alguns decoram como sorvete, né? S igual a S0 mais VT. Se é uma equação do primeiro grau, necessariamente é uma reta. Movimento uniforme tem, por definição, velocidade constante. Então, a velocidade aqui também vai ser constante, certo? Se não tem aceleração, não tem variação da velocidade, não tem aceleração. Então, a aceleração no movimento uniforme é nula. Repara uma coisa, se é movimento uniforme tem esses gráficos, se tem esses gráficos é movimento uniforme. É interessante a gente memorizar isso, beleza? Que não é só uma ida, mas é uma equivalência. Então, se movimento uniforme tem esses gráficos, se tem esses gráficos, movimento uniforme, beleza? E toma muito cuidado, posição, velocidade e aceleração, sempre olhando por quais são as grandezas que estão sendo relacionadas aqui nos gráficos, beleza? Vamos pensar no move. No move, a função horária é uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau necessariamente forma uma parábola, certo? Equação do segundo grau formou uma parábola ali. Beleza. Aqui, nesse caso, eu representei aqui com concavidade para baixo. Começou progressivo, depois foi para o retrógrado. Significa que ele tem velocidade positiva no começo, depois tem velocidade negativa, certo? Finalmente, se é move, a aceleração é constante. Nesse caso, a concavidade está para baixo, a aceleração aqui constante. Beleza? Bora fazer alguns exercícios agora? Que isso aqui é basicamente a teoria que a gente viu de casos gerais, aplicada a casos particulares que vocês já estão bem acostumados, tudo bem? Muito bem. Beleza, pega a lista aí de vocês então. Para começar, eu queria resolver o exercício 2 da listinha de vocês. Pausa o vídeo, tenta resolver e depois dá o play. Acompanha comigo a resolução, tá bom? Então aí nessa questão, estou traduzindo novamente o enunciado. Geralmente quando você tem uma questãozinha de cinemática, que é texto, transforma em figura. Fica muito mais fácil a gente trabalhar os dados, beleza? Então nesse caso aqui, repara, eu tenho o gráfico da velocidade em função do tempo, ambos no SI. Então, metros por segundo e segundos. Aí eu tenho um carro que acelera. Uniformemente, até 2 segundos. Fica 2 segundos com velocidade constante. Desacelera, depois fica 2 segundos aí com velocidade constante, chegando a um instante 7, certo? Então, vou marcar aqui os instantes.
2, 4 e 5. Os instantes aí que tem mudança de movimento, beleza? Então, a curva de A está representada aí. Vou desenhar a curva de B. Curva de B fez esse movimentinho aqui. Depois ele ficou 2 segundos em velocidade constante. Depois ele passou aqui e vai embora. Então aqui é o instante 6. Beleza? Muito bem. Então aqui a velocidade é 4. Aqui é 2 e aqui é menos 2. O enunciado aí fala que eles partem do repouso em movimento retilíneo segundo o gráfico. Então está aí o gráfico. Pode-se afirmar que as distâncias em metros entre as partículas A e B no instante 2, 3, 4, 5 e 7 têm, respectivamente, os valores indicados na figura. Importante aqui, nesse caso, a gente vai ter que assumir que eles partem da mesma posição, senão não tem como resolver esse problema, correto? Que aqui ele não fala sobre, não dá essa informação de maneira específica, de maneira clara. A gente vai partir em pressuposto que eles partirem da mesma posição, beleza? Vamos pensar, se eles partirem da mesma posição e ele está falando sobre distância, eu vou assumir que eles estão na posição 0, na origem, de forma que o ΔS vai ser a própria posição final deles, certo? Nesse caso aqui eu tenho velocidade em função do tempo, é o gráfico mais importante aí da cinemática. Se eu quero saber deslocamento, eu tenho que pensar pelas áreas, certo? E ele pergunta aí as distâncias no instante 2, 3, 4, 5 e 7. Então eu vou deixar aqui, vou colocar uma nota aqui para mim. Então 4. No 3 também ele quer. 2, 3, 4. No 5 e no 7. Beleza, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou sempre pensar pelos ΔS. Então, no instante de 0 a 2, repara que o carro B ficou paradinho. Então, a distância entre eles vai ser justamente quanto o A andou, certo? Então, o S de A. Então, em 2 segundos, o S de A é justamente essa área aqui, ó. Vou fazer essa área. Então, S de A é igual a base 2, altura 4, 2 vezes 4, como é um triângulo, divido por 2, deu posição 4 metros. E o S de B continua em 0. Então, a distância entre eles, SA menos SB, vai dar 4 metros. Beleza. Próximo ponto. Então, no instante 3 segundos. 3 segundos. O S de A, ele está agora em movimento uniforme, então eu preciso calcular, somar essa área aqui, eu vou somar essa área aqui em relação à posição que eu já obtive, né? Que essa área já está calculada, basta somar para ter o deslocamento total ali. Beleza, então o S de A vai ficar sendo quanto que eu já tinha? 4, mais essa área aqui. Passou somente 1 segundo, então mais 3, perdão, a velocidade que é 4 vezes 1, ele vai estar na posição 8 metros. O S do B está aqui, ó. Eu consigo calcular o deslocamento pela área, mas tem que tomar um cuidado, por quê? Repara, aqui a velocidade é negativa, o deslocamento é negativo, não posso deixar de considerar isso. Então, o S de B
é igual a menos a área, menos base 1, altura 2, 2 vezes 1 dividido por 2 é igual a menos 1 metro. Distância de 8 a menos 1, 8 menos 1, 9 metros. 9 metros, correto? Então aí a gente já fica com uma alternativa só, né? Beleza, mas vamos seguir aí, só para não perder a questão inteira. A gente vai entendendo como construir essa ideia, beleza? Vamos lá, por instante. Para o instante 4 segundos. 4 segundos. A gente faz S de A. S de A é igual a posição anterior. Ele já estava na posição 8. Mais o quanto que ele andou, certo? Então eu vou fazer mais dessa área aqui. Aqui passou 1 segundo a 4 metros por segundo. 4 vezes 1 é igual a posição 12 metros. De maneira análoga aqui, S de B. Ele andou, ele está na posição menos 1. Eu tenho que sobrar o negativo da área aqui, certo? Então ficou menos 2 vezes 1 é igual a menos 3. Então aí a distância ficou 12 menos 3, 15 metros, beleza? Recomendo que vocês tiveram dificuldade nessa questão, vão até o final aí, só para praticar, principalmente essa parte de movimento que vai variando, beleza? Vou terminar aqui essa questão, por quê? Para a gente ter tempo para resolver outras questões que são mais interessantes também, beleza? Vamos lá então, queria que vocês dessem uma olhada na questão 3 da AFA 2018, por favor. Então, aqui o gabarito, alternativa C, C de cachorrinho, certo? 4, 9, 15, perfeito. Então, nessa questão aí, ele dá o gráfico da velocidade em função do tempo, né? Repara uma coisa aí, a velocidade ela começa negativa e vai crescendo com uma reta. Crescendo com uma reta significa velocidade constante, certo? Aliás, perdão, aceleração constante. Aí depois de ele subir com aceleração constante, ele mantém uma velocidade aí e depois ele reduz a velocidade até velocidade nula, que significa até o repouso. Depois ele fica aí uns instantes em repouso, tudo bem? Vou marcar aqui os instantes, 2, 3, 4 e 5. Então aqui, tempo no sistema internacional, velocidade também no sistema
internacional, beleza? Como é que a gente resolve esse problema aí? Ele pergunta o gráfico da posição em função do tempo, até o instante t igual a 5 segundos. Parece muito com aquele gráfico que eu abri essa aula, certo? Lembra aquele diagramazinho que eu tinha comparado os gráficos das velocidade, aceleração e posição? A gente vai fazer uma coisinha parecida aí. Eita, gráfico grande. Então vamos lá. Então repara, no começo ele fala que ele parte da posição inicial que é igual a zero. Então ele vai partir daqui, necessariamente, do zero. E o que acontece? Ele vai descendo, no sentido que ele está em movimento retrógrado, está com velocidade aqui negativa, certo? Até o instante 1. No instante 1, ele vai parar instantaneamente, porque a velocidade é nula, certo? Aí ele continua acelerando até o instante 2. O que eu gostaria que vocês observassem. Se ele partiu aqui do zero, essa área aqui vai me dar justamente a posição do vértice. Por quê? Vai ser o quanto ele regrediu em relação à posição inicial, certo? Aqui ele fala que é menos V, aqui ele fala que é mais V. Então pensa, a área daqui, base 1, altura V, dividido por 2, menos V, correto? Menos meio V, perdão. Então, 0,5 V negativo e necessariamente é um movimento parabólico. Repara que, por semelhança, esse triângulo é igual a esse, só que esse é positivo. Então, o que esse cara regrediu, esse cara progrediu. Então, ele vai voltar para a mesma posição no instante 2 segundos. Então, vai ser aqui uma coisinha assim, certo? Muito bem. Só que repara uma coisa. A partir do instante 2, ele fica com movimento uniforme, né? Movimento uniforme, então, ele não é mais uma parábola. Ele continua aqui agora com velocidade constante. Isso aqui é uma reta. Até ali em 3 segundos, certo? Aí, a partir do instante 3, ele passa a ser desacelerado. Aceleração negativa, a gente vai ter concavidade para baixo, certo? Até ele ter velocidade nula. Então, ele vai fazer isso daqui, ó. Aí, daqui para frente, ele fica na mesma posição. Fica na mesma posição por quê? Não tem velocidade, ele está em repouso em relação a esse referencial, certo? Só de vocês identificarem ali como é que a curva se comportaria, vocês já conseguiriam matar a questão. Dá uma olhadinha aí, a única alternativa que tem esse perfil é a alternativa A, beleza? Fez sentido? Muito bom. Como saideira, eu gostaria de resolver a questão 4 com vocês. De gráficos também. Só que ele tem uma pegadinha aí que muito aluno acaba bobeando. Tenta resolver e já eu falo sobre essa pegadinha, beleza?
Então aqui já estou só escrevendo os gráficos aqui que foram dados, só estou copiando esses gráficos para a gente conseguir discutir a resolução, beleza? Então o móvel A, ele deu a posição em função do tempo, enquanto que para o móvel B, ele deu a velocidade em função do tempo. A pegadinha já começa aí, porque vai ter aluno que vai achar que os dois estão da posição em função do tempo, e daí já daria uma respostinha diferente, correto? Então, importantíssimo, sempre olhe as grandezas que estão sendo relacionadas no gráfico, beleza? Muito bem. Acho que alguns alunos podem ter sentido que faltava dados aí nessa questão, né? Na verdade não falta. O que acontece? O gráfico, ele traz mais informações do que a quantidade de pontos. Como assim? Quando ele te deu o ponto do vértice, ele te deu uma informação importantíssima. Ele falou quando que a velocidade se anula, correto? Então ele te deu aqui também que no instante 1 a velocidade é igual a 0. Vamos lá, nesse caso aqui ele pergunta quando que as velocidades médias são iguais. Ele pergunta qual que é esse instante. O que eu vou pensar aqui? Se a velocidade aqui varia uniformemente, isso aqui é move. Se a posição aqui é uma parábola, é move também. Então eu vou usar a equação da velocidade média. Inicial mais final dividido por 2 é a velocidade média do move, beleza? Mas para isso eu preciso descobrir a velocidade inicial e a aceleração também, certo? Então vamos aqui. Analisar desse cara aqui, eu sei que velocidade média no instante de 0 a 1, velocidade média é igual a ΔS por ΔT, mas também é igual a velocidade inicial mais velocidade final, dividido por 2. Vou usar o instante 1 segundo. No instante 1 segundo ele andou menos 3 em 1 segundo. Velocidade inicial não sei, V0 de A, mais velocidade final é 0, dividido por 2. Então, velocidade inicial de A é igual a menos 6 metros por segundo. Beleza? Vamos continuar aqui. Para calcular a aceleração, só usa a definição agora, né? Definição de aceleração para o móvel A. Então, aceleração ΔV por ΔT. Eu vou considerar novamente instante inicial 0, instante final 1. Então, 1, velocidade inicial era menos 6, velocidade final é 0. Velocidade final menos velocidade inicial, 6 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Aqui, para o móvel B, velocidade inicial já é dado, 2 metros por segundo. V0B, 2 metros por segundo. Vou usar aqui a definição também. Aceleração é ΔV, velocidade final é 0, velocidade inicial é menos 2, dividido por 0,5. Então, a gente tem que a aceleração aqui para esse cara, 4 metros por segundo ao quadrado, correto? Como o enunciado perguntou para a gente instante que as velocidades médias são iguais, então eu vou falar que a velocidade média de A é igual a velocidade média de B. Velocidade média de A, eu vou falar que é a velocidade inicial, mais a velocidade no instante t. Mais a velocidade no instante t é aqui era menos 6, perdão. Velocidade inicial mais velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Já estou substituindo aqui a equação horária da velocidade. V0 mais AT é a velocidade no instante t.
dividido por 2 é igual a velocidade inicial de B menos 2 foi dada. Menos 2 mais menos 2 mais aceleração 4t, tudo dividido por 2. Beleza? Dá para simplificar aqui. A gente tem, continuando a conta, menos 12 mais 6t é igual a menos 4 mais 4t. Vamos isolar o t, vai ficar 2t é igual a 8, t é igual a 4 segundos, beleza? Alternativa E. Repara uma coisa, essa questão aqui, ela é simples algebricamente falando, mas ela é bem densa em teoria, beleza? Então, bons estudos aí, espero ter ajudado nessa aula. Até mais!